informação, buscando esse estar pronto, querendo esse estar preparado para receber essa mensagem, para usufruir este amor que nada nos pede em troca e que há milênios esperam pela nossa decisão, esperam pela nossa ação, pelo nosso caminhar, pelo nosso desabrochar. E assim, como o sol, todos os dias ele nos dá uma nova oportunidade. E ele, como um sol, veio para todos, para a semente boa, para a semente não tão boa, para o ruim, para o bom, por aquele que ainda caminha nas trevas, porque foi ele que disse que veio para os doentes. Os bons, os sãos, os que estão nesse processo de burilamento, ajudam, auxiliam aqueles que ainda caminham doente, mas que já caminham com essa vontade, com essa necessidade de realmente se encontrar com Jesus, de realmente senti-lo, vivenciá-lo, ouvi-lo, refleti-lo, porque já não há mais hora para nós que nos dizemos seguidores do Cristo. Já perdemos muito tempo e Ele aqui esperando, mas que devemos acordar. Já não há mais tempo a perder. E Ele, como o sol, veio para todos, sem distinção, e dá oportunidade a todos, sem distinção. Ele disse que veio para que nós tivéssemos vida, mas vida em abundância. Não foi só a vida que ele quis para nós, foi vida e abundância. E ele, o sol, com a ajuda da sua mãezinha, com a ajuda de todos aqueles que floriram e fruticeram, ajudar aqueles que estão com dificuldade de caminhar, de florescer, de frutificar. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E ele disse: eu sou a luz do mundo. E o que a luz faz? O que a luz faz? A luz conduz aqueles que andam nas trevas. A luz ilumina lugares, pessoas, consciências. E a luz brilha. E ele, como luz, nos guia até o Pai, que o mandou por muito nos amar. Então, a vida toda de Jesus, a vinda dele é uma declaração de amor de Deus para nós. Deus não precisa declarar-se para nós, mas ele nos ama tanto que mandou o seu Filho amado para guiar essa humanidade que está entre trevas, que está de olhos fechados, ouvidos tampados, mudos para o amor. E que Jesus, bem de mansinho, com muito carinho, venha clarear, iluminar essas consciências, abrir os nossos olhos, trabalhar a nossa consciência, para que ela desperte, nunca infringindo ou violentando essas consciências. Então, ele veio porque ele é a luz que vai nos guiar, que tem essa missão de conduzir essa humanidade. E ele veio com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho, que há 2000 anos atrás, muitos de nós não viram, não ouviram, não falaram, não quiseram. E ele, com toda mansidão, mas com firmeza, vem nos dando a mão. Vem, filho, eu estou aqui. É a tua hora? Queres me seguir? Queres essa cura? Então pega a tua cruz e segue-me. Jesus, como bom educador, não traz o bolo pronto, não traz a fruta já madura.
Ele traz a terra preparada para que nós possamos florescer, para que nós busquemos esse caminho da autocura, para que nós busquemos esse caminho de conhecer a verdade que está estampada para aqueles que querem ver. Então, Jesus é a luz que clareia essas trevas, que significa, que representa a nossa consciência adormecida. Mas precisamos parar de falar muito sobre ele. Precisamos refletir muito ele. Precisamos abrir os olhos e olhar verdadeiramente a sua vida. Tirar-o da cruz. Eu gosto muito de falar isso. Precisamos descrucificá-lo. Não que a sua história não seja importante, mas precisamos descrucificá-lo. Ele é nosso irmão. E o irmão, a gente precisa ter uma intimidade, uma amizade, uma amorosidade, para que então ele faça o seu trabalho e a gente siga o seu caminho, porque ele também disse que nós poderemos fazer tudo o que ele faz e muito mais, porque ele diz que nós também somos luz. Deixai brilhar a vossa luz. Ele diz: vem, meu filho, você é luz, você é o sal da terra, então venha, tempere essa terra. Então venha, deixe brilhar a vossa luz, meu filho. Que no nosso caso ele diz: meu irmão, vem, deixa brilhar a tua luz. E aí a gente pode se perguntar: como farei isso, Jesus? Aí ele diz: segue-me, segue-me tu. Queres? Queres me seguir? Cíntia, tu queres se curar? Se queres, deixa todos os teus bens e segue-me. Será que Jesus está dizendo, deixa tua casa, tua vida e vai no mundo seguir-me? Sem destino, sem condicionamento, sem direcionamento, sem um planejamento? É isso que Jesus diz? Não. O que ele diz, deixa tuas coisas aí, segue-me. É o orgulho, é a vaidade que nos cega, é o orgulho que nos impede de caminhar com ele, de seguir os seus exemplos e verdadeiramente olhar para a vivência dele, todo exemplo para nós, sem dar um grito, sem nunca desrespeitar ninguém. Ah, mas como eu vou conseguir isso? Trabalho, esforço, disciplina, suor e lágrimas. Mas que um dia esse suor e lágrimas vai se transformar em apenas alegria. Mas nós ainda estamos com dificuldade de deixar brilhar essa luz. Nós estamos com dificuldade de temperar essa terra, de temperar esse caminho, esse espaço, para que então cresça essas flores em nós, para que então germine essas flores em nós, que é o amor, que é a esperança, que é a alegria, porque a nossa bagagem, que já muitos de nós carregamos lá, desde aquela época que ele estava na manjedoura, e que ainda não conseguimos deixá-las para trás e segui-lo. Muitos de nós estamos agarrados a essas malas, a essas coisas que impedem-nos de seguir com Cristo e verdadeiramente termos paz. Ainda estamos buscando a paz no externo e ela está aqui. E a luz está aqui com tudo que eu preciso. E eu sou o sal dessa terra. Você é o sal dessa terra. Brilhe a vossa luz. Que eu deixe brilhar a minha luz. E como farei isso, Senhor? Presta atenção. Desde o seu nascimento até o momento da sua cruz,
O que foi que ele fez? Humildade, simplicidade, amorosidade, firmeza. Simplicidade, humildade, amorosidade, firmeza. Será que falta-nos para nós sermos firmes com as nossas próprias imperfeições? Será que estamos sendo firmes com o outro e esquecendo de nós? Será que estamos preocupados em flores externas e esquecemos de adubar o nosso mundo interior? E ele diz: deixa brilhar a vossa luz. E a doutrina veio depois dele como uma força, como um jorro de luz, quando ele passou. E muitos dormindo não perceberam. E muitos de olhos fechados não quiseram abrir os olhos. E ele, e Deus, por muito nos amar, trouxe a doutrina espírita para mais uma vez auxiliar. Eu irei, mas não te deixarei órfão. Mandarei um consolador prometido, porque agora é a hora. Agora nós já crescemos, muitos de nós já crescemos, já abrimos os olhos e já podemos compreender a real personalidade, a real missão dele, que foi nos ensinar a amar. Que lá no seu nascimento, naquela manjedoura, naquele momento, nasceu sem nada, só amor. Morreu sem nada, só amor. E qual foram as suas palavras? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Vamos prestar atenção na vivência dele. Vamos nos apegar a essa vivência. Vamos alertar a nossa consciência que agora é a hora de conhecermos a verdade. E se já estamos conhecendo essa verdade, o que vamos fazer com ela? A doutrina e Jesus, Deus, os anjos da guarda, a internet, o evangelho, os amigos que nos dão a oportunidade de refletir a sua vida, a sua passagem aqui na Terra, para que possamos nos alegrar, ter esperança, ter forças para seguir os seus ensinamentos, porque já crescemos. O Consolador prometido virá numa época em que já podeis entender tudo o que foi dito. Veio numa época em que nós vamos nos juntar e juntos vamos refletir em cada palavra, em cada passagem do seu Evangelho. E que todo ano, no Natal, e que todo ano em que a humanidade comemora a sua morte, nós temos essa oportunidade de novamente refletir como foi que ele nasceu. O que eu preparo para minha mesa de Natal? Eu lembro daqueles que estão sem comer esse dia ou todos os dias. O que faremos? O que fazemos todos os anos? Refletimos na sua humildade, na sua simplicidade, juntamos os nossos familiares ao redor da ceia e refletimos as palavras dele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa 7 vezes, mas não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Será que no momento da nossa ceia, as nossas crianças conhecem o verdadeiro aniversariante naquele momento? Será que na minha árvore de Natal tem a figura dele? Será que em meio a tantas luzes tem uma foto, uma manjedoura, um Jesus ali, para que eu possa falar dele aos pequeninos? Para que eu mostre aos meus pequenos, à minha família, quem é Jesus? E eu?
Eu sei quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O que foi a sua vida? Qual foi a sua mensagem? O que você entendeu até hoje? O que eu compreendi até hoje sobre a mensagem do Mestre? Quando ele chega, tudo se transforma. Quando ele acende a sua luz, ilumina não a minha consciência, não a minha casa, mas o andar inteiro, o bairro inteiro, o mundo inteiro. Nós aprendemos isso no Evangelho no Lar, que quando acendemos uma luz com o Evangelho de Jesus na nossa mesa e convidamos os nossos familiares para entender, para refletir, não como Cíntia faz, mas como eu entendo o seu Evangelho. Mas como eu tenho a capacidade e a inteligência de passar para os meus o seu Evangelho. E como eu tenho o dever, como cristão, de apresentar para minha família uma vez por semana, no tempo que eu quiser, no horário que eu quiser, mas uma vez por semana, o seu Evangelho. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Tudo muda. A luz expande por entre as paredes da minha casa. E quando ele chega, tudo se transforma. Então eu não terei mais aflições, porque Jesus chegou e clareou a minha vida. Não, eu saberei um novo caminhar. Eu terei desafios que eu sei que não estou sozinho, que como a história de quem olhava para as pegadas e só via uma, e ele dizia muitas vezes, só tem uma pegada porque eu te carregava no colo. E quando ele chega, tudo se transforma, porque é o momento que ele nos carrega no colo. Nós não vamos deixar de ter dores, porque isso depende de uma transformação íntima, que exalamos o que somos. Por isso que é tão importante o Evangelho no lar. Refletir no seu Evangelho vai fazer com que a nossa consciência desperte para as suas lições. E quando ele chega, tudo se transforma. E nunca mais seremos os mesmos. E eu trouxe um exemplo. Paulo de Tarso. Quem conhece a história de Paulo de Tarso, perseguidor de Jesus, ele perseguia o mestre. E um dia, na estrada de Damasco, indo pegar um cristão, pegar a maneira de falar, indo ter com um cristão sobre aquilo que ele fazia, que ele pregava as boas novas de Jesus, eis que um clarão surgiu, sossegou e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, doutor da lei, perseguidor de Jesus. E de repente, aquele clarão, e Saulo, por que me persegues? E de repente, Saulo cai aos prantos, rendido pelo amor e pela luz que ele tem. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Diz assim: Senhor, o que queres de mim? Paulo foi transformado naquele momento, porque a sua consciência despertou. E daí Paulo passou a ser o maior divulgador do Cristo. Porque quando ele chega, tudo se transforma, porque quando ele nasce em nós, nós não somos os mesmos mais, nunca mais. Porque quando ele chega, tudo se transforma. E aí, onde será que Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Se eu perguntar a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu, ela nos responderia:
Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até eu não jamais sonharia, com a qual eu então jamais sonharia. Se eu perguntar